Olá, graça e paz, lindonas! Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Kátia Bruno e hoje nós estamos no 20º dia do nosso propósito de 21 dias de oração e jejum de Daniel. O tema desse propósito é restaurando a maternidade. E nestes 6 últimos dias, o Senhor tem falado conosco a respeito da armadura de Deus. Além de nos restaurar, o Espírito Santo quer nos equipar para esta grande batalha. Sabemos que esse ministério, essa função, essa chamada tão especial que o Senhor deu às mulheres, que é de ser mãe, é uma chamada tão especial, é um ministério tão importante, o qual por muito tempo tem sido banalizado, tem sido esquecido. As mulheres com essa onda de feminismo, com a onda de querer direitos iguais aos homens, a maternidade tem ficado de lado. E quem tem sofrido com isso são as crianças, os adolescentes, porque tem perdido a sua referência. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo está restaurando a maternidade. A vida de muitas mulheres que tem entrado no propósito, que tem se posicionado. E o Senhor tem falado conosco sobre a armadura de Deus. Nós já falamos sobre o cinturão da verdade, já falamos sobre a couraça da justiça, nós já falamos sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, sobre tomar sobre si o capacete da salvação, falamos sobre embraçar o escudo da fé e hoje nós vamos falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Baseado em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o texto diz que é para nós também usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, espada se fala de uma arma de defesa, não é? Como eu já disse nos devocionais anteriores, o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta de Efésios, ele estava preso em uma prisão domiciliar, ou seja, estava preso em sua própria casa. E ali tinha um guarda que tomava conta dele e, obviamente, de sua casa. Com certeza, o apóstolo Paulo teve vários diálogos com aquele soldado, com certeza ele viu a preparação de soldados para a guerra, né? Por ele ser um cidadão também romano, ele tinha conhecimento de como que funcionava a batalha, como funcionava a preparação de um soldado. E o apóstolo Paulo, ele trazendo essa reflexão para nós, essa instrução, melhor dizendo, sobre a armadura de Deus, ele baseou nas peças que um soldado romano se vestia. Então a espada, ele disse, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, como eu já disse, a espada é uma arma de defesa. E ele disse o seguinte, que nós precisamos tomar essa espada, que é a palavra de Deus. É muito importante lembrar que o mesmo apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 15, ele diz o seguinte, procura aprovar-te a Deus, capítulo 3, melhor dizendo, procura aprovar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra da verdade é a mesma palavra, é a mesma espada do Espírito. E é importante lembrar o seguinte, que uma espada guardada numa parede, em um museu, guardada numa gaveta, enfim, uma espada, se ela não estiver nas mãos de quem sabe usar, ela não tem perigo nenhum, ela não oferece nenhum perigo, nenhuma ameaça. Portanto, mães, nós precisamos aprender
a manusear essa palavra, essa espada. E como é que nós aprendemos a manusear a espada da verdade, a espada do Espírito? Meditando nesta palavra dia e noite. Para que eu e você possamos usar a Bíblia, a palavra de Deus, como uma espada, nós precisamos meditar nela, nós precisamos ler, nós precisamos ocupar tempo estudando a Bíblia, lendo, decorando textos bíblicos, aplicando estes textos na nossa vida pessoal, na vida dos nossos filhos. É necessário, porque senão será apenas uma espada guardada, pendurada numa parede, exposta no museu. Simplesmente isso. Tem pessoas que acreditam que abrir a Bíblia no Salmo 91 é o suficiente para proteger sua casa. O Salmo 91 é um salmo que realmente tem uma mensagem muito poderosa. E muitas vezes as pessoas elas se apegam àquela parte que fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se nós não estivermos dentro daquilo que a palavra diz, porque o Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse descansará na sombra do Onipotente. Então, para que eu tenha a proteção do Senhor, eu preciso descansar no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Então, essa última peça da armadura de Deus é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Mas para que eu possa usar essa espada como uma arma de ataque, melhor dizendo, como uma arma de ataque contra o meu inimigo, eu preciso saber usar essa palavra. Eu preciso saber usar. Eu quero retificar aqui que no início eu disse que era uma arma de defesa. Não, a espada é uma arma de ataque. O escudo é uma arma de defesa, tá? Quero só retificar. Então, se nós não soubermos usar a espada, não vai adiantar nada. Precisamos saber usar essa espada. Jesus, quando estava lá no deserto, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Após 40 dias e 40 noites que Jesus estava ali, Satanás veio tentá-lo. E Satanás começa então perguntando: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás ele foi na necessidade de Jesus. Jesus estava com fome. Jesus diz para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo não desistiu, não parou por ali e disse para Jesus: olha aí. Quer dizer, primeiro ele falou: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e aí o diabo usa a Bíblia, está escrito que aos teus anjos ele dará ordem a seu respeito para te guardar. Jesus, revidando o diabo, disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, pela terceira vez, o diabo disse: olha aí tudo, olha todos os poderes do mundo, todos os reinos, tudo isso eu vou te dar, se tão somente você prostrar e me adorar. Jesus disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Vai-te embora, Satanás. Naquele momento, Satanás foi embora. Jesus, por muitas vezes, ele debateu com os fariseus, ou respondeu à altura, respondeu os fariseus de acordo com o que estava escrito na lei, que é a palavra de Deus. Então, para que eu e você, mãe, possamos vencer o nosso inimigo, atacar o nosso inimigo, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Precisamos aprender a usar a espada do Espírito. Essa espada que foi nos dada como uma arma de ataque contra o nosso inimigo. Sabe de uma coisa? O inimigo não tem medo de cara feia, o inimigo não tem medo de choro, o inimigo não tem medo de nada. O que ele teme é o poder da palavra de Deus. Então, seja uma guerreira, seja uma mãe
que veste a armadura de Deus e que combate contra as astutas ciladas do inimigo. A sua luta, mãe, não é contra seu filho, não é contra sua filha. A sua luta, a nossa luta é contra principados, contra potestades que operam nas regiões celestiais, potestades que estão escravizando mentes, estão escravizando os nossos filhos, escravizando jovens, crianças, adolescentes com vícios, escravizando com tantas coisas. E é momento de nós, como guerreiras, como mães intercessoras, nos levantarmos e guerrearmos, vestir a armadura de Deus e guerrearmos contra estas potestades que têm destruído a vida das nossas crianças, a vida dos adolescentes, dos jovens, e têm levado tantos deles para o inferno. É momento de nos levantarmos. O Senhor nos deu esse propósito, o Senhor falou ao nosso coração sobre restaurar a maternidade. Então é hora de nos vestirmos com a armadura de Deus e guerrear. Vista-se com essa armadura, coloque a espada aí na sua mão e vamos guerrear em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida e até amanhã para o último dia desse propósito. Deus te abençoe. Um abraço.